Meus irmãos, a paz do Senhor, estou eu aqui passando novamente nessa tarde para deixar para vocês uma palavra de fé, uma palavra amiga, uma palavra que vai de encontro ao que nós estamos vivendo hoje e que nós vamos viver, não sabemos quando, né? Você está preparado? Você está preparado, meus irmãos, para a vinda de Jesus? Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel, mas os judeus simplesmente o rejeitaram. No ano 70 depois de Cristo, foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Assim, Jesus profetizou que um dos sinais de que ele estava voltando será o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra. E isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. No dia 15 de maio de 1948, a ONU votou e foi criado oficialmente o Estado de Israel. E o povo judeu que estava espalhado pelo mundo voltou para sua terra. Esse é um dos fortes sinais da volta de Jesus. Vocês já ouviram falar também do relógio do juízo final? Ou talvez do relógio do Apocalipse? Em 1947, cientistas e professores da Universidade de Chicago criaram o relógio do tempo. É um objeto figurativo que mede quanto tempo demorará para o Apocalipse acontecer. O relógio não é uma máquina palpável, uma máquina, isso significa que nós não podemos tocá-lo, né? Pois ele não existe fisicamente. Ele existe apenas como um símbolo que aparece na capa de uma publicação sobre segurança global da Universidade de Chicago. Em todas as aparições, o relógio marca um horário que está a poucos minutos de bater 0 hora, a suposta hora do juízo final. Os cientistas levam em conta acidentes biológicos, eventos climáticos e o poder militar para determinar cada horário. Meus irmãos, até pouco tempo atrás, qualquer palavra envolvendo o juízo final ou falando sobre o fim do mundo era coisa de religioso para muitas pessoas. Mas nos dias de hoje, a situação é outra. A gente vê cientistas de todas as linhagens, agnósticos. O que é agnósticos? Pessoas que não acreditam e nem negam a existência de Deus. Pessoas céticas, que não acreditam em nada, que tendem a duvidar de tudo, sem crença. Completamente incrédulo, né? E os ateus, que também não acreditam em Deus. Definitivamente os ateus não acreditam em Deus. Mas nós vemos esse tipo de pessoas falando, estudando, discutindo e acreditando no fim do mundo, com a morte de toda a humanidade. E isso se torna muito curioso, pois o mundo, com tanta modernidade, com tanta tecnologia, avanço na ciência, nas artes, na filosofia, enfim, estamos vivendo em um mundo em que todos sabem de alguma coisa. E o ser humano está tão angustiado, mesmo nós tendo toda essa tecnologia. Mesmo nós estamos presenciando essa tecnologia nos nossos dias, onde se estuda o ser humano, onde já se estuda o comportamento do ser humano, estamos sempre insatisfeitos, vivendo em uma sociedade com um clima de instabilidade, mesmo aparentemente sendo nós uma sociedade moderna, onde todos os dias são revelados descobertas importantes em todas as áreas, mas mesmo assim o mundo e as pessoas que vivem nele estão mergulhadas na insatisfação, na tristeza, nos conflitos interiores e principalmente
no descontrole emocional. Meus irmãos, mais de 5% da população mundial sofre de depressão, tem crises emocionais ou transtorno de ansiedades. Temos a cada ano mais de 700 mil pessoas no mundo que cometem suicídio. Eu mostro esses dados para vocês porque as pessoas hoje se acham mais cultas, evoluídas em relação a épocas anteriores. Hoje é muito comum as pessoas, através de frases, dizerem assim: este conceito já está superado, isso aí já está resolvido. Ou antigamente não tinha nem internet, celular, nada. Como o povo conseguiria viver? A resposta é simples. Para nós que servimos a Deus, obedecendo sua palavra e crendo na palavra de Deus. Em outros tempos, que já nem me lembro mais, o certo era certo e o errado era errado. Ao contrário desse tempo que estamos vivendo, onde o mundo está vivendo uma inversão de valores, onde o certo é errado e o errado é o certo, onde as pessoas aceitam tudo com naturalidade, sempre se desculpando e dizendo: os tempos agora são outros, hoje é assim, temos que nos adaptar e principalmente aceitar a modernidade do mundo. É uma pena, meus irmãos, que exista pessoas que se esqueceram que o reino de Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo de amanhã. Esqueceram que Deus só aceita realmente o que é certo, aquilo que nos foi deixado pelos ensinamentos de Jesus na sua vinda à terra. Deus não aceita inversão de valores. O reino de Deus não aceita o errado que virou certo através da modernidade, da hipocrisia, através do esquecimento de toda a palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Por isso, meu irmão, não ache que o errado que você, através de suas atitudes, transformou em certo e vive o errado como se fosse certo, te levarão ao céu. Porque isso, meu irmão, não vai acontecer. Se você for lá em Mateus, capítulo 13, versículo 47, 48, 49 e 50, em poucas palavras de Jesus, ele vai nos mostrar através da parábola da rede, e vocês vão entender do que eu estou falando. Lá diz assim: a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, você está preparado para ficar no cesto? Então conte para as pessoas que ainda não se prepararam, para que elas possam se preparar e também serem escolhidas pelos anjos do Senhor. Você tem conhecimento para perceber, através do tempo, os sinais da vinda de Jesus? Olha o que Jesus respondeu aos fariseus e aos saduceus quando eles lhe pedem um sinal do céu. Mateus, capítulos 16, versículo 2, 3 e 4. Ele, porém, lhes respondeu: chega a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade,
discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Joanas, e deixando-os, retirou-se. Irmãos, Jesus prometeu voltar, e hoje nunca estivemos tão próximos da vinda de Jesus. Muitos estão desapercebidos. Os sinais que antecedem a volta de Jesus estão se cumprindo, e as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, estão agindo como se tudo fosse normal. Será que você está mesmo preparado para esse dia? Irmãos, se nós observarmos a Bíblia, veremos que ela nos dá vários sinais da vinda de Jesus. Os profetas têm nos alertado com profecias que todos os dias se cumprem. Estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de abandono da fé. Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, todos os dias cresce o número daqueles que deixam de acreditar nas verdades bíblicas, deixam de crer naquilo que é santo, deixam de crer no que vem de Deus, e a pessoa passa a acreditar em doutrinas pagãs, ensinamentos pagãos que tira a pessoa da presença de Deus, e a pessoa passa a acreditar em doutrinas que nada tem a ver com os ensinamentos de Jesus. Essas pessoas se afastam da igreja, não querem mais ter um pastor como líder, se afastam completamente da presença de Deus. Elas são chamadas de desigrejadas, e isto está contra a Bíblia Sagrada. Vamos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, 26 e 27. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Portanto, meus irmãos, esse vídeo é um alerta para a sua vida, um aviso para que você permaneça firme na fé, na presença de Deus, não se desviando dos caminhos do Senhor. Aplique em sua vida tudo que você aprendeu e aprende de Deus, porque a qualquer momento Jesus voltará para buscar sua igreja. Você pode ler em Judas, capítulo único, versículo 17 e 18. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Este texto, meus irmãos, fala sobre os escarnecedores, que também é um sinal do fim. Nunca, em época nenhuma, houve tantos escarnecedores como tem hoje. Escarnecedor é aquele que fala mal, que brinca, que zomba de Deus, que zomba do povo de Deus. Quantos não têm blasfemado usando o nome de Jesus em filmes impróprios, em piadas? Tudo isso indica que Jesus em breve estará vindo. Por isso, volto a pedir a vocês que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam também ser alertadas, que mais pessoas possam ter orientação que Jesus está voltando, que estamos vivendo o fim e brevemente Jesus irá buscar a sua igreja.
Em Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Meus irmãos, nunca vimos tantos sinais da vinda de Cristo quanto estamos presenciando hoje. Os sinais da vinda de Cristo estão acontecendo nos nossos dias e se intensificando. Mas muitos ainda não acreditam. Muitos dizem: mas desta crença ouço falar do fim do mundo, da vinda de Jesus, e sempre houve guerra, violência, epidemias, e Jesus não voltou. Irmãos, Jesus prometeu voltar para arrebatar, para levar a sua igreja, e hoje nunca estivemos tão próximo do arrebatamento. Os sinais que antecedem a volta de Jesus estão se cumprindo e muitos estão achando que tudo isso é conversa de crente. Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja amada. A igreja de Jesus, irmãos, somos nós, os servos que servem a Deus, os que cumprem os mandamentos de Deus. Temos que estar vigilantes para não sermos pegos de surpresa naquele dia. O arrebatamento, meus irmãos, é iminente. Jesus breve virá para levar os escolhidos para o céu. Ele prometeu preparar lugar. Ele é fiel. Olhar o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, a história atual, é ver o desenrolar do plano de Deus através dos séculos. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Em Mateus diz no versículo 24, no capítulo 24, versículo 36, Mas a resposta daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Há muitos sinais indicando a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas. Há uma incoerência muito grande quando uma pessoa se diz servo de Deus, se diz ser filho de Deus e não leva uma vida que agrada a Deus. Meus irmãos, por acaso, se você trabalha como cozinheiro ou cozinheira para uma pessoa que não come peixe, você colocará peixe no cardápio para servir essa pessoa? Quanto mais a Deus, você fará o que não o agrada? Deus é o dono da minha, da sua vida. A chave da vida e da morte está no controle de suas mãos. Meus irmãos, reflita sobre isso. Portanto, prepara sua vida enquanto você a tem. Prepara sua vida estudando a Bíblia Sagrada. Irmão, fique curioso com as coisas de Deus. Não tenha curiosidade para as coisas do mundo. Não queira saber o que aconteceu com um artista, com um político, com ninguém. Tenha curiosidade apenas com as coisas de Deus, porque é isso que nós precisamos. Procure saber, através das palavras de Deus escritas na Bíblia Sagrada, o que acontecerá com você se você perder sua vida antes de Jesus voltar. Você não tem vontade de saber? Tenha curiosidade também em saber o que será de você, da sua vida, quando Jesus voltar. Será que você será arrebatado? Você vai morar no céu? Não tenha medo do fim. Tenha apenas conhecimento de como será o seu fim. Porque está escrito, irmãos, que a salvação é individual, que vai depender de cada um de nós. Ir para o céu ou para o lago de fogo,
Você decide qual lugar você está preparando sua vida para ir. Pense nisso, meus irmãos, enquanto há tempo, enquanto você tem um fôlego de vida. Amanhã talvez seja tarde para mim e para você. Vamos refletir sobre isso. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos conhecer o caminho que nós temos que seguir para a hora que Jesus voltar, nossa vida estar preparada para ser entregue a Ele. Esse vídeo, irmãos, eu fiz para alertar vocês, para que cada um reflita, tire tempo. Você precisa refletir, você precisa conhecer o que será o fim da sua vida. Você não tem curiosidade? Às vezes, até para conhecer um parente, saber a sua origem, a sua descendência? Você tem que ter primeiro curiosidade de saber para onde a tua alma vai. O que vai ser de você quando Jesus voltar. Irmãos, eu queria deixar essa palavra e você refletir sobre isso. Você está com a sua vida preparada para a vinda de Jesus? Não brinque com as coisas de Deus. Talvez você está sendo alertado todos os dias pelo seu pastor, por alguém, por um amigo, por um vizinho. Mas às vezes você está dentro da igreja e está zombando de Deus. Estar dentro da igreja não significa que você está com a vida preparada para a vinda de Jesus. Estar dentro da igreja não significa que você vai para o céu. E nós não temos outro caminho. A porta do céu é estreita. Larga é a porta do mundo. É a porta que milhares de pessoas entraram por ela e não estão conseguindo sair. Porque não querem renunciar ao mundo. Então, meus irmãos, reflita sobre isso. Coloca na balança o que você tem feito para agradar a Deus. É Ele que é o teu patrão, porque Ele que é dono do teu sopro de vida. É Ele que é dono de tudo nesse mundo, inclusive da sua vida. Eu quero deixar para os irmãos essa palavra, dizer para os irmãos que eu estou muito feliz. Nós já estamos aí alcançando mais de 3.500 visualizações em nossos vídeos. E eu acredito que esses vídeos têm servido para orientar, para alertar pessoas que estão perdidas, pessoas que estão buscando as coisas do mundo e se esquecendo da prioridade, que é o conhecimento da palavra. Porque se você tem conhecimento da palavra, você faz as coisas para agradar a Deus. E o conhecimento da palavra, a gente não adquire na frente da televisão. Nós não adquirimos conhecimento da palavra manuseando nosso celular no WhatsApp. Nós só adquirimos conhecimentos da palavra quando nós abrimos a Bíblia Sagrada. Lá sim, lá estão os ensinamentos de Deus. Lá estão os ensinamentos que Jesus deixou para nós. E quero pedir vocês também, irmãos, compartilhem nossos vídeos. Vamos evangelizar juntos. Todos os vídeos meus eu peço para vocês, vamos evangelizar. Cada um que nós falamos da palavra de Deus, cada um que aceita a palavra de Deus, nós plantamos a nossa sementinha e o Espírito Santo vai regando. E essa pessoa vai acreditar e vai se voltar para Deus. E nós vamos ganhar o nosso galardão no dia do tribunal de Cristo. Então, meus irmãos,
Vamos compartilhar. E se inscrevam no canal. Olha, nós temos mais de 3.500 visualizações e somente 50 pessoas inscritas. Qual é a dificuldade que vocês estão tendo para se inscrever no canal? Não paga nada, irmão. Simplesmente, vocês se inscrevendo, o YouTube vai nos dar abertura para que o nosso vídeo chegue em outros países, para que outras pessoas olhem lá e falam, nossa, esse canal tem muita visualização, esses vídeos, vou assistir esse vídeo. Às vezes, Deus coloca a pessoa na frente do canal para que ela escute uma palavra de conforto, de amigo, uma palavra que ela está precisando naquele momento. Mas para isso, depende de nós. Depende de eu tirar meu tempo para estudar, para gravar um vídeo, e vocês para assistir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Não se esqueça, se inscrevam, compartilhem, porque vocês terão também o seu galardão. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe você, a família de cada um de vocês, que Deus nos livre dessa peste que está rondando as nossas casas. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é fiel. A palavra dele diz que Deus é fiel e ele não vai nos desamparar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, irmãos. E obrigada mais uma vez